Fala, torcida do Palmeiras ligada aqui no canal. O Palmeiras empatou ontem no Nubank Park em 1-1, jogo válido pela Copa Libertadores contra o Cerro Porteño. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Verdão. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Palmeiras, mercado da bola, tudo, jogo, análise, tudo. Antes de tudo, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor do Palmeiras. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso Verdão. Cerro Porteño, resultado ruim para o Palmeiras, porque agora vai ter que decidir em casa, lá no Paraguai. E a gente mostra para vocês, então, os melhores momentos dessa partida. O Palmeiras marca primeiro e aí no finalzinho, com o erro do Carlos Miguel, já com o Andrés Pereira expulso, o Cerro consegue um empate. E daqui a pouco a gente vai mostrar também que o Cerro Porteño abre o placar. Teve esse lance aí, ó, que o Cerro pediu muito pênalti. Vamos analisar. E o Cerro abre o placar, mas o jogador estava impedido e foi anulado. Nesse momento desse gol anulado, foi aquele alívio lá no Nubank Park. Parecia que tudo ficaria mais tranquilo pro lado do Palmeiras. Aí o Palmeiras abre o placar, ficaria 1-1. Esse era o objetivo do Abel, mas aí o Carlos Miguel falha e é 1-1 o resultado. Tá aí um Palmeiras que também precisa mostrar, e quando falamos de elenco do Palmeiras, podemos usar a palavra precisa mesmo, o melhor futebol em marra. Precisa. E aí a gente não está falando só de passar de fase. A gente está falando do Palmeiras jogar bem com mais regularidade, com mais frequência. Agora, tem sido interessante perceber qual é o padrão que existe nos jogos em que o Palmeiras perdeu pontos recentemente. Em casa, contra times que jogam mais fechados, que atraem o Palmeiras, é o que o Matheus estava falando agora sobre posse de bola, que deixam até a bola com o Palmeiras, se fecham, mas que já entendem. Opa, se a gente sair com muita velocidade, pode ser possível. A gente vendo ali alguns lances, teve o lance de um erro técnico que o Cerro aproveita e de repente tem o jogador na cara do gol do Carlos Miguel e que no primeiro momento eu pensei, pênalti. Depois, realmente ele pisa no Carlos Miguel. Não deu nem tempo de cometer pênalti. Ele fez Falta dele no Carlos Miguel. Mas no primeiro momento eu acho incrível que o árbitro Acho incrível que o árbitro tenha percebido ali na velocidade do jogo e tal. Mas olha lá, Marcela, esse é o lance do tal gol em impedimento. O Cerro tem alguma tranquilidade para trocar passes. Verdade. E uma outra tranquilidade também para ganhar as divididas. O Murilo toma uma caneta no último lance. Assim, ó, o Murilo falhando muito. Ele fala em Sim. dois lances. O lance do que pediu pênalti não foi pênalti e nesse lance aí também. O Murilo não sabia para onde ir nesse lance, Marra. Então tem um padrão aí. O Palmeiras precisa achar de novo espaços contra defesas que vão jogar baixo. E ainda para piorar a situação do Palmeiras foi expulso o Andrés, né? É para expulsão? Tem um lance também de... Agora eu não vou lembrar qual é o jogo. Tem um chute, assim, que ele vai tirar num carrinho e acaba acertando o Vitor Roque, eu acho. Acho que ele cai. Depois eu quero mostrar aí, vocês vão me falar se vocês acharam que foi para... No primeiro tempo, né? Primeiro tempo. Nossa, aquilo foi uma agressão. 40 minutos. Eu fiquei, mas isso não é para expulsão. Eu também achei, também fiquei com essa impressão, tá? Que era para expulsão. Daqui a pouco a gente vai colocar aí também para vocês. Falta criatividade, tem muita dificuldade para furar essa retranca desses times que vão chegar no Nubank Park e vão chegar fechados, porque é muito difícil você chegar no Nubank Park, vou aqui, ó, peito aberto contra o Palmeiras, todo mundo sabe qual é o Palmeiras, o todo-poderoso Palmeiras, não te mando. E a gente está vendo os melhores momentos, principalmente no segundo tempo, o Cerro Porteño tendo chances claras ali. A gente viu uma tentativa de cabeceio e aí o gol de empate já nos acréscimos, cruzamento rasteiro e o desvio. O gol, inclusive, sendo computado como contra, né, pro Carlos Miguel. Aquele tipo de bola dá muita dúvida. E ele Só não pode ir tomar o gol. Pois é, e ele vê o atacante chegando e eu fiquei com a sensação de que nesse momento da dúvida que foi que o erro acabou acontecendo. Agora um ponto, Tira os olhos da bola e vê. Para olhar para o adversário chegando e ela acaba passando por baixo do braço dele. No lance do gol de impedimento, por exemplo, você falava do Murilo.
Mas o Alan também, ele faz uma escolha errada. Porque ele dá um passo à frente, o jogador do Cerro Porteño passa atrás dele recebendo a bola. E quando ele volta para marcar, ainda que esteja em posição irregular, tem uma desistência do lance. Você falava da questão dos duelos, né? A gente estava conversando ainda agora sobre isso. O Palmeiras precisa justamente ser mais firme na marcação quando tiver sem a bola. Tem os jogadores chegando um pouco mais. Aí a gente está vendo. Olha como ele dá um passo para trás. Quando o jogador do Cerro Porteño limpa a primeira marcação, o Alan não vai para o combate da sobra. Ou seja, ele estava como um apoio, mas não necessariamente como um apoio efetivo. Ele estava só numa eventual sobra. Ele estava mais como uma opção de passe para contra-ataque. Exatamente. Parecia assim, deixa pro Murilo, deixa que eu deixo, sabe? Eles ficaram... Sem uma concentração defensiva. Ele estava ali, mas não necessariamente participando do lance para dar um combate efetivo. E acabou facilitando para o jogador do Cerro Porteño. E isso passa muito pela organização do sistema defensivo como um todo. Porque não é só você estar no lugar, é você estar fazendo a função determinada pelo técnico naquele espaço do campo. O Alan, nessa saída de 3 zagueiros do Palmeiras, ele funciona como um mala. Então, ele tem a obrigação de ir no fundo, que é algo muito forte que ele tem, o Alan, para mim. E o jogo é para beneficiar ele. O esquema é montado para isso, exatamente. É pro lado direito. Mas sem a bola, ele tem uma obrigação também de fechar o lado, que a gente falava do comprometimento do Atlético com o Bernard e com o Coelho no bloco passado, mas que o Alan, até por ser um jogador ainda no término do processo de formação, e isso é um ponto importante da gente falar, quando o Palmeiras coloca jogadores da base, vai promovendo aos poucos, esses jogadores eles estão finalizando o processo de formação. Por melhores tecnicamente que eles sejam, todos ainda vão passar por uma oscilação natural. E não é para o torcedor perder a paciência com o atleta, pedir para que ele não tenha mais oportunidades, porque isso vai acontecer. Isso é natural de qualquer jogador que está subindo do 20 para o profissional e começa a ter uma sequência, ainda que ele já tenha sido importante na temporada passada. E o Abel só precisa ter uma atenção maior nisso, no momento defensivo do Alan, para ele não perder o jogador e aquele corredor direito defensivo da equipe virar uma vulnerabilidade que vai ser cada vez mais explorada pelos adversários. O Palmeiras tem que mudar para o jogo da volta? Eu acho que o jogo da volta... Vou falar uma grande bobagem. Não fale. A sensação que eu tenho é que o jogo da volta talvez seja até mais fácil ganhar. Por quê? Porque o Cerro talvez se sinta um pouco mais confortável para atacar. Pois é, mas ele já está com 1-0 também. É um Cerro com 1-0. Talvez ele fique por ali, né? Não, foi um empate. Eu tô com outro, é verdade. Tá com empate, vai ter que sair porque tá em casa. Vou jogar em casa, eu vou jogar contra o bicho-papão da América, tô faceiro. Não sei, Marra. Se houver essa tentação, se essa tentação for percebida no ouvido dos jogadores... Hoje o diabinho. É tudo que o Palmeiras quer. Você acredita, Matheus, que pode ficar faceiro porque está em casa? Não diria faceiro, mas não tão fechado quanto a gente viu hoje. Porque hoje o Palmeiras teve um volume muito maior, inclusive de finalizações, mas eu não acredito num Cerro Porteño que vai querer ter o controle da posse, jogar no campo do Palmeiras, empurrar o Palmeiras para trás. Se fizer isso, aí realmente o Palmeiras tem chance de abrir uma vantagem sem muita dificuldade. A gente estava brincando na redação ali, né? Se o jogo termina num 1-0, a sensação é de que o Palmeiras podia fazer 2-3 no segundo. Porque o 1-0 obriga a atacar, obriga... Eu acho que assim, tem uma questão de compreensão do jogo mesmo. Se a ficha cair para o Cerro, no sentido de a gente está muito perto de eliminar um bambambam, a gente está muito perto de passar quartas de final, depois de tanto tempo, estamos ganhando desses caras. Isso é ótimo para o Palmeiras, porque o Palmeiras é muito mais vivido. E assim, né? 3 jogos, Palmeiras e Cerro. Nenhuma vitória, né? Sim. Do Palmeiras. O Palmeiras... Cerro líder do grupo, né, gente? Sim, Cerro líder, né? Teve o jogo lá, o jogo aqui e o jogo aqui de novo. E o Palmeiras reclama muito do campo mais curto no Paraguai, né? Que o Cerro teria diminuído 4 metros, ainda assim dentro da legalidade, mas é um ponto também. Porque isso atrapalha a referência dos jogadores do Palmeiras que não estão acostumados com um campo daquele tamanho. Então, você vai ter que trabalhar num campo mais curto, a força do seu passe é diferente, o gramado lá é diferente. Então, o Cerro vai jogar com todas as armas que tem. Mas então, mantém o time. Fica com o time.
Eu acho que com talvez algum ajuste, a gente está vendo o Flaco Lopes voltar e voltar bem, assim, um jogador decisivo, não acho que vai ter muita mudança não, acho que é mais ou menos o time. No máximo o Gustavo Gomes, talvez entrando de cara. Que já entrou hoje, né? Mas chega com os 3 zagueiros. Mas deve manter esse padrão com 3 tira zagueiros. o Emiliano. E o Abel gosta de jogar assim. Só que é claro, daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel e é claro que ele vai estar daquele jeito. Aliás, vamos ouvir agora. Vamos ouvir o Abel Ferreira depois de mais um empate, jogando no Bank Park, agora pela Conmebol Libertadores. Jogo, né? Claro que teve algumas circunstâncias, o jogador expulso, o Andreas expulso, a gente não sabe como seria se o Palmeiras estivesse com 11 em campo, qual seria o resultado final. O gol no final, não sei se você acredita que o Carlos Miguel falhou ou não. Você acha que o Palmeiras jogou abaixo do que se imaginava, abaixo do esperado hoje? Como é a minha opinião, é só a minha opinião, não, acho que fizemos um belíssimo jogo. Primeiro, vou falar só de algumas oportunidades. Primeira oportunidade, Rocco com o goleiro, que eles tiram em cima do golo. Segunda oportunidade, escanteio, que o Rocco chuta contra o goleiro. No rebote, o Lopes atira fora. Estou-me a lembrar, mesmo ainda na primeira parte, um remate do Alá dentro da área em que o goleiro do adversário tirou a bola, que ia na direção do golo. Segunda parte, estou-me a lembrar de um cruzamento do Alá e que o Arias falhou com o pé esquerdo em cima do golo. Estou-me a lembrar de um remate do Arias na trave. Estou-me a lembrar do golo que fizemos e estou-me aqui a esquecer de outra. Portanto, tendo em conta o adversário que era e todos os agarrões que o árbitro permitiu e, enfim, acho que a expulsão foi, por tudo aquilo que tem sido ou foi o jogo, acho que a expulsão foi muito rigorosa, se compararmos, por exemplo, com a entrada do jogador do nosso adversário no Rocco, na primeira parte, onde nem na bola toca, simplesmente tira a perna ou acerta na perna do nosso jogador. E o futebol é isto, tu tens que ser eficaz. Acho que fizemos um jogo com volume, com oportunidades. Se me disseres com pouca eficácia, tenho que concordar contigo, porque quem tem estas 6 ou 7 oportunidades e só faz golo num jogo da Libertadores, sim, temos que nos queixar da nossa falta de eficácia. E sim, no último lance do jogo, depois com menos aparentemente um lance controlado, em que os nossos 2 zagueiros têm que seguir o movimento, eles sabem, têm que seguir o movimento do centroavante do nosso adversário, e o nosso goleiro também sabe que pode fazer melhor naquela ação, mas o futebol para mim é muito claro. Quando ganhamos, ganhamos todos, quando perdemos, perdemos todos, quando um faz golo e nos dá uma Libertadores, ganhamos todos, e quando um comete uma infelicidade, estamos todos juntos. É assim que eu vejo o futebol, como uma sociedade. Você falou de finalizações, criações do Palmeiras e erros, né? Erro faz parte do futebol, Abel. Então, e da vida. Da vida. Do futebol e da vida. O Murilo errou, talvez o juiz tenha errado também, não sei, o lance é duvidoso lá na hora de um possível pênalti. O John Arias errou também, enfim. Mas o erro do Carlos Miguel é aquele que fica mais evidente. Muita gente vai crucificar o Carlos Miguel. Mas você acha que foi muito mais um erro coletivo? E aproveitando, você interpretou como lance normal aquela jogada ou deveria ter sido marcado o pênalti para o Cerro? Não sei, eu não vi lá, é muito fácil, é analisar, é muito fácil. Para mim as coisas é branco e preto, não há cinzento. Se tocou é penalti, se não tocou não é penalti. Vocês viram a agressão do Andrés no jogador adversário? Alguém viu a agressão? Alguém viu algum cotovelo na cara? Algum murro no peito? Alguém viu? Alguém viu? Portanto, se o Andrés deu algum murro na cara, no rosto ou no corpo, devia ter sido. Agora, quando um jogador passa o jogo todo a agarrá-lo e ele simplesmente tira a mão e leva um cartão vermelho, acho que foi excessivo. Eu não vi o lance do penalti, mas se o Carlos Miguel tocou, o árbitro ou o VAR tem que marcar penalti.
Abel, boa noite. Guilherme Giuliari, da 105 FM. Na última entrevista coletiva, você falou que os times que vêm jogar contra o Palmeiras colocam 5, 6, 7. Hoje ficou claro que o Cerro colocou uma linha muito forte com 6 ali e colocou um volante para ficar atrás do Flaco que saía para tentar abrir esse espaço. Queria que você falasse de novo sobre 5, 6, 7. Se hoje 5, 6, 7 é o maior problema do Palmeiras. É o problema para qualquer equipa do mundo. Mas não foi por falta de oportunidades, ao contrário do último jogo em que tu me podes dizer: pois Abel, mas a tua equipa não criou, a tua equipa não rematou, a tua equipa não teve oportunidades, e eu tenho que aceitar que nós não tivemos isso. Não, hoje tivemos, já te disse, a jogar assim, a jogar desta maneira, com esta contundência, com este volume em casa. Não pode vir com 7, com 8, com 9, com 10, com 11 que nós vamos ganhar o jogo. Abel, Felipe Melo, da Rádio Energia. Nos últimos jogos em casa, o Palmeiras tem tropeçado, perdido pontos no Campeonato Brasileiro e agora na Libertadores acaba empatando com o Cerro Porteño. Por que o Palmeiras é diferente fora de casa e em casa tem deixado pontos importantes, sendo que joga ao lado do seu torcedor? Estás a falar do Brasileirão? Do Brasileirão, mesmo tropeçando em casa, temos tropeçado menos que os outros. Mesmo tropeçando em casa, temos tropeçado menos do que os outros. Isto não conta só jogos em casa. O Brasileirão é uma competição de pontos. Quando chegarmos lá no final, vamos ver se estes pontos em casa que nós perdemos, se vão fazer falta ou não. Portanto, vocês sabem, eu gosto de olhar para a classificação no final. Eu gosto de olhar para o aproveitamento no final. Mas desde que eu estou aqui, nunca o Palmeiras chegou a esta fase em todas as competições. Nunca, desde que eu estou aqui, o Palmeiras chegou aqui com 75% de aproveitamento. Portanto, o caminho é este, mesmo com esses tropeços e acertos em casa. E se me disseres: Abel, nos últimos jogos em casa tem sido difícil de jogar e de marcar, tem. Mas umas vezes tem sido por incapacidade nossa e outras vezes tem sido por ineficácia nossa, que foi o caso de hoje. Se me perguntas contra o Internacional, eu tenho que te dizer, eu aceito todas as críticas. Hoje, não. Podem fazer as críticas que quiserem, o futebol é isto, é eficácia. Fazes golo, não fazes golos, cometes erros, não cometes erros. É uma eliminatória que está em aberto, onde nós realmente temos sido em casa, temos tido dificuldade, mas fora temos sido fortíssimos, portanto, está em meio, está em aberto, estamos em todas as competições e não vou abdicar de nenhuma, nem desta, nem do campeonato, nem da Copa, por aquilo que são os nossos objetivos. E vamos preparar um de cada vez. Este está a meio, qual fosse o resultado. Se me perguntas, tínhamos todas as condições e criámos condições para ganhar hoje o jogo, mesmo com menos um? Tínhamos. E não devíamos ter sofrido aquele último golo? Não. Mas parece que no futebol vivemos num mundo onde não há humanos. Onde há humanos a jogar, vai haver erros. E quando há erros de uma coisa podem ter a certeza, quem errou ou quem falhou, não há ninguém no mundo que queria acertar mais do que eles. E a responsabilidade máxima é minha. Quando ganhamos, eles ganham. Quando perdemos, eu perco. Quando empatamos, nós empatamos. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da TMC. Ontem, uma parte da torcida do Palmeiras fez um manifesto declarando apoio e também falando que querem batalhar, assim como você, contra os adversários, não só dentro de campo, mas de algumas situações que acontecem envolvendo Palmeiras, como algumas suspensões que o Palmeiras sofreu ao longo dessa temporada de 2026. Te pegou de surpresa esse movimento? O que você achou quando se deparou com isso? Olha, para te ser sincero, eu tenho as competições são tantas, eu tenho tanto trabalho no Palmeiras que não li, mas como deves calcular, as informações vão chegando. Eu tenho um carinho, um respeito e uma gratidão muito grande por todos os nossos torcedores. E o todos somos um, é isso mesmo. O símbolo que eu tenho aqui ao peito é desde 2020. O símbolo que eu tenho aqui ao peito é desde 2020. E desde 2020, ganhando títulos, perdendo títulos, ganhando jogos, perdendo jogos, eu, como treinador, faço uma coisa, é servir o Palmeiras da melhor forma que sei e que posso. Se estão à espera de ter um treinador que só ganha tudo, tenho que ir buscar
o treinador do Paris Saint-Germain, que ele agora limpa tudo. Eu sei muito bem como é o futebol. Lamento que muitas vezes não esteja à altura das expectativas que toda a gente queria, que temos que o Palmeiras tem que ganhar sempre. Não vou conseguir satisfazer essas expectativas de quem... Agora fico muito feliz. Estou aqui há 4, 5 anos, quando vejo toda a gente a remar para o mesmo lado. Toda a gente a servir o clube. Toda a gente a alertar para aquilo que é as necessidades. Se a torcida fizer o papel dela como fez hoje e nós sentimos a energia, e no final os torcedores têm todo o direito de se manifestar e têm todo o meu respeito da forma que quiserem. Mas logicamente quando estamos todos unidos e quando temos todos isto no peito e lutamos todos para servir o Palmeiras, sobretudo nos momentos difíceis, aí criamos condições internamente, a que eu chamo os pilares da direção. 1, comissão técnica. 2, jogadores. 3, e a torcida a remar para o mesmo lado, como foi hoje. 4, aí estamos preparados para ganhar 4 em 4. O Palmeiras voltou a tropeçar em casa, desta vez pela Libertadores. O empate no jogo de ida das oitavas da competição continental contou mais uma vez com um enredo recente para o palmeirense. Abel Ferreira não abre mão do esquema com 3 defensores, mesmo sem ter Gustavo Gomes à disposição para os 90 minutos. O treinador repetiu a formação com Barbosa, Murilo e Emiliano Martins, assim como no empate diante do Internacional. Outra vez não deu certo. Alan é a única opção pela direita para os jogadas individuais e ao lado esquerdo inexistente com Piquerez, um dos piores em campo. O jovem Arthur é a melhor alternativa para o sistema. A torcida do Palmeiras, deixa aqui a sua opinião sobre o jogo de ontem do Palmeiras contra o Cerro. O que você achou? O que você está achando do Abel? Realmente o Palmeiras está em uma má fase. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Essas foram as notícias de hoje do nosso Palmeiras. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima com mais novidades do nosso Verdão.